Hoje nós vamos dar início a um novo tema na nossa igreja, e é um tema que particularmente eu gosto muito de falar. Nós vamos estudar o livro de Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E nós vamos extrair princípios, verdades para a nossa vida, para nós vivermos a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? E nós vamos falar na perspectiva de liderança. O livro de Êxodo narra um dos grandes líderes que Deus levanta para uma missão importantíssima, chamado Moisés, a missão de tirar o povo que estava escravo lá no Egito. Então Moisés é levantado para ser esse grande líder. O título, o tema desse nosso tema, o nome desse tema é liderança extraordinária. Liderança extraordinária. Por que liderança extraordinária? Quando nós falamos sobre liderança, nós precisamos entender que existem tipos de liderança. A liderança, ela precisa ser uma liderança que marca a vida das pessoas. É possível apenas ser um chefe, apenas mandar. Mas a verdadeira liderança, a liderança extraordinária, é aquela que marca a vida daqueles que caminham com um líder. E quando nós olhamos para uma liderança extraordinária, nós lembramos da vida de Jesus, em que veio num contexto onde existiam grandes líderes. Impérios romano, império grego, vários governadores, homens que eram fortes, líderes. E Jesus vem nesse contexto e oferece uma liderança servidora, uma liderança cheia de amor, uma liderança que marcou o mundo. Depois de 2000 anos, nós estamos aqui porque um grande homem, um Deus que se tornou homem, amou o mundo de uma maneira que impactou o mundo por inteiro. Enquanto os governadores estavam atrás de pessoas fabulosas, fantásticas, Jesus reuniu com ele alguns homens que a sociedade não davam nada. Pescadores, homens simples, recrutou aqueles homens e a partir daquele grupo de homens e mulheres que estavam com ele, que eram marginalizados pela sociedade. Hoje nós vemos que o reino, o império que Jesus veio trazer permanece e permanecerá até o fim, até que ele volte. Quando nós falamos sobre liderança, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela ensina liderança numa perspectiva muito mais profunda do que simplesmente mandar em pessoas. A verdadeira liderança, segundo a palavra de Deus, é você servir aqueles a qual estão a sua responsabilidade. E isso é tão interessante que eu li um livro sobre liderança, um livro chamado Princípios de Liderança, de um monge executivo. Você já ouviu falar sobre esse livro? De James C. Hunter. O Monge Executivo foi um dos livros que marcaram o mundo business. Um dos livros que revolucionaram a forma como as empresas faziam gestão de pessoas. Então, o autor escreve um segundo livro para mostrar da onde ele foi inspirado a escrever aqueles princípios de liderança de um monge executivo. E nesse livro, chamado Os Princípios de Liderança de um Monge Executivo, Liderança Servidora, ele relata que a inspiração dele foi um homem chamado Jesus Cristo. Ele se inspirou em um dos maiores líderes e trouxe todos esses princípios aplicados para a esfera profissional. E a verdade, quando nós olhamos para a palavra, é que ela nos dá direcionamento, princípios e verdades para nós liderarmos onde quer que a gente esteja. Liderarmos na nossa casa, liderarmos no trabalho, liderarmos na rua, aonde quer que você vá, ali existe uma possibilidade, uma forma de liderar. E quando nós olhamos e percebemos o mundo hoje, nós vemos o problema por não haver lideranças fortes. Quando nós olhamos para os nossos tempos, nós vemos que não existem mais referências de liderança. Estão escassos os verdadeiros líderes. A verdadeira liderança já não acontece mais no nosso meio. Tem um provérbio que diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quais são os problemas quando não há liderança? O primeiro dos problemas, é a falta de direção e propósito. Não existe direção. A palavra diz que onde há visão, existe esperança para o povo, mas onde não há visão, o povo perece. Sem líderes, para estabelecer uma visão, uma direção, o povo perece. Existe desorganização, confusão. A liderança ela é essencial para manter ordem. Se não há liderança, existe caos. O caos se instaura quando não existe direção ou liderança. Quer ver um exemplo disso? Se você tem casa e grama para cortar, pare de cortar grama para você ver o que vai acontecer. A gente estava até conversando, eu e a Aline,
A gente colocou uma piscina no verão, e aí onde a piscina estava ficou sem grama. E aí quando a gente tirou a piscina ficou uma marca, né? Lá no gramado. E aí eu falei pra ela, a gente precisa replantar grama ali, porque senão não vai nascer grama. E hoje, se você for lá onde estava a piscina, tá cheio de mato. E a Aline me perguntou, ué, como que o mato a gente não precisa plantar? Como que a erva daninha você não precisa semear, ela nasce por si só? Sabe o que isso me ensina? Essa parábola da agricultura me ensina que se nós não cultivarmos, se nós não liderarmos, se nós não organizarmos as coisas, aquilo que é ruim nasce sozinho. A desordem, o caos acontece sozinho. E a falta de liderança gera desorganização, gera confusão. Falta de proteção e defesa sem uma liderança. Existe caos, existe um saqueamento, roubo. Sem liderança existe falta de responsabilidade, falta de exemplos. Se você fizer uma pergunta lá no seu Google, quais são os maiores líderes hoje, as maiores influências, você vai ver nomes como Greta Thunberg. Greta. Sabe quem é essa menina? Tem uns 14, 15 anos. E ela é conhecida por botar fita isolante na boca e protestar a favor do meio ambiente. Se você colocar lá, você vai ver nomes como a Anitta, que faz clipes incentivando a imoralidade sexual. O mundo sem verdadeiras lideranças é um mundo sem exemplos a serem seguidos. O mundo sem liderança é um mundo onde a opressão, a injustiça aumenta cada vez mais. A estagnação, a falta de crescimento, ou seja, bons líderes incentivam o desenvolvimento, o progresso. Onde existe liderança, existe progresso. E nós precisamos entender que fomos chamados para liderar. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para liderar de alguma forma e nós não podemos negligenciar esse chamado. Amém? Vamos ler Êxodo capítulo 1. Abre a sua Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um deles com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso, mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós, e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. E sob pressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar a argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como egípcias, responderam as parteiras do faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos nem chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nesse momento.
pedindo que o Senhor traga revelação a nós. O nosso desejo é nos levantarmos nessa geração, é sermos um instrumento do Senhor, ó Pai. Que essa palavra possa vir e encontrar o nosso coração, ó Pai, como uma terra fértil. Que ela seja lançada, Senhor, como sementes em nós, para gerar frutos, ó Pai. Frutos do nosso dia a dia. Senhor, ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, nossa mente, para que nós possamos aprender com o Senhor. Que possamos ser levantados como líderes, ó Pai, empoderados pelo Senhor, cheios do Teu Santo Espírito. Para que nós possamos cumprir a Tua vontade, onde quer que a gente esteja. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém? Êxodo significa saída. A palavra êxodo significa sair. Nós, quando olhamos aqui para esse contexto, nós precisamos lembrar o que acontece anteriormente. Deus chama um homem chamado Abraão e dá uma promessa a ele, você lembra? Tira ele da tenda onde ele estava e diz: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma terra e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. E de fato, a partir de Abraão, Isaac nasce Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel. Começa então a formar um povo. Jacó tem 12 filhos. E desses 12 filhos, um deles, chamado José, é vendido pelos seus irmãos, porque eles sentiram inveja do amor que Jacó tinha por José. Então eles tiveram uma ideia, se reúnem e falam: vamos vender o nosso irmão, fazer uma graninha. Então eles vendem José para um comerciante de escravos, e esse comerciante leva José lá para o Egito. Lá no Egito, José é vendido para um homem importante, um governador, e começa a servir na casa daquele homem, Potifar. A mulher, a esposa de Potifar, se apaixona por José, tenta de alguma forma ter um relacionamento forçado com ele, mas José se mantém fiel. E ao invés de acontecer algo bom pela fidelidade de José, a mulher de Potifar acusa José de ser um abusador, assediador. Disse que ele tentou estuprá-la. Então José é lançado na cadeia, injustamente. Lá na cadeia ele conhece alguns homens. E esses homens, de uma certa forma, vão parar lá com o faraó. O faraó tem um sonho enigmático: vacas magras, vacas gordas, espigas saudáveis, espigas mirradas. E ninguém consegue decifrar o sonho. E aí então um dos homens, o copeiro, disse: olha, lá na cadeia tinha um homem que ele era alguém diferente, ele era alguém especial, ele era um homem de Deus. E ele com certeza vai saber revelar esse sonho. Então manda chamar José, e José então dá a revelação exata sobre o sonho. Tempos de escassez e tempos de bonança. E José disse: olha, faraó, se você não souber administrar, o povo vai morrer de fome. Então o faraó nomeia José como o primeiro homem depois dele no Egito inteiro. Egito era uma potência naquela época, era uma espécie de Estados Unidos. E José começa a governar uma das maiores potências do mundo. E ele começa então a fazer uma gestão dos recursos, da comida. E no tempo de fome, quando José estava administrando todas as coisas, eis que aparece diante dele os seus irmãos. Está ali os irmãos a qual haviam vendido, desprezado ele, feito todo mal para a vida dele. José tinha ali a oportunidade de uma vingança, de se revelar. Tá vendo? Quem me viu na prova e não me ajudou, agora vai ter que me aplaudir, que a minha vitória tem sabor de mel. Mas ao invés disso, José chorou a dor da saudade. Voltou para os irmãos e disse: olha, se revelou, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Traga para cá o pai e todo mundo, para que vocês vivam aqui. Então José recebe 70 pessoas da família dele. Seu pai Jacó, os irmãos, suas cunhadas, todos eles então vão viver no Egito. E aqui começa então o cumprimento de uma das promessas que Abraão havia recebido, de ser uma grande nação. Porque de 70 pessoas, o povo passou a ser aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era um povo próspero. Era um povo que se multiplicava de forma rápida. As mulheres eram mulheres parideiras. As parteiras, quando chegavam para fazer o parto, a mulher já estava embalando e dando de mamar para o neném, pensando em ter um segundo já, terceiro, quarto. Eram mulheres férteis. E eles se multiplicavam.
O primeiro ponto que nós precisamos ressaltar aqui no começo desse texto é que todo povo precisa de líderes. Todo povo precisa. Nós vivemos um tempo onde existe uma repulsa à liderança. Vivemos um tempo onde, quando nós temos que lidar com liderança, nós assumimos dois extremos: ou idolatramos as lideranças, ou tornamos paixões, ideologias, ou homens, ou líderes, ou nós assumimos uma postura anárquica, de não querer nenhum tipo de liderança. E esses dois extremos são completamente doentios, errados. Um exemplo disso, nós podemos ter agora. Trump ganha as eleições. E nós vemos reações inimagináveis. Pessoas que se filmam gritando, chorando, rasgando, fazendo coisas loucuras, prometendo ir embora. Eu não aceito essa liderança. Sabe, nós tornamos as lideranças em paixões das nossas vidas. E isso é completamente errado. Precisamos aprender a ter um bom relacionamento com as lideranças. Precisamos entender como lidar, como se submeter para que haja cooperação. Porque se nós não sabermos se relacionar com as lideranças, nós vamos cair no erro, no engano de entender que estamos no mesmo barco. E quando não cooperamos, o barco que vai afundar é o nosso barco. O problema de nós não sabermos nos relacionar com líderes é o problema de entender que se nós não tivermos um bom relacionamento, haverá problema para nós mesmos. Nós vamos colher frutos disso. E cada vez mais nós vemos pessoas que não são capazes nem de arrumar a própria cama quando acordam, dizendo e querendo consertar o mundo. Homens e mulheres, geração, nós como um todo queremos e temos ideias de como fazer tudo. Mas quando olhamos para a nossa casa, para a nossa vida, tudo está em desordem. Existe uma direção de um homem chamado Jordan Peterson dizendo: primeiro arrume a sua cama, para depois querer arrumar o mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acham que sabem de tudo, só não sabem como arrumar a própria vida. Tem opinião para dar em tudo, mas não conseguem administrar o seu próprio quarto. Portanto, o que a Bíblia diz sobre as autoridades e liderança? O primeiro versículo que eu quero trazer para nós é Romanos 13, 1 a 2, que diz: todos devem se submeter às autoridades governamentais, pois toda autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam posições de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o que Deus instituiu e será punido. Outro versículo, Jeremias 3,15: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os seguirão com conhecimento, que os guiarão com conhecimento e entendimento. 1 Pedro 2,13 ao 14 diz o seguinte: por causa do Senhor, respeitem todas as autoridades humanas, sejam o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados por ele, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Tito 3,1: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, devem ser obedientes a estar sempre prontos a fazer o que é bom. Hebreus 13:17: obedeçam seus líderes e façam o que eles dizem. O trabalho deles é cuidar de vocês e prestar contas a Deus. Dê-lhes motivo para realizar com alegria e não com tristeza, do contrário, isso não trará benefício para vocês. 1 Timóteo 2:1 ao 2: em primeiro lugar, recomendo que se faça orações, súplicas, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem desse modo pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica, tranquila, com toda devoção e dignidade. 1 Tessalonicenses 5 diz, 12 ao 13: agora, irmãos, pedimos que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e os orientam. Tenham grande apreço, amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. A W. Tozer diz o seguinte: onde há uma grande necessidade, Deus sempre providencia grandes líderes. Deus levanta pessoas para trazer ordem àquilo que é caos. E nós precisamos aprender a ter esse relacionamento. É óbvio que a palavra diz aqui que líderes que praticam o que é mal irão prestar contas diante de Deus. E muitas vezes quando a nossa liderança, ou quando a liderança confronta com a palavra de Deus, a autoridade de Deus, é óbvio que nós não devemos obedecer à liderança. Assim como Pedro, quando estava diante do Sinédrio, o Sinédrio mandou calar-se. Eles falaram: olha, nós não queremos que você ensine mais sobre esse Jesus. Vocês devem parar ou vão sofrer as consequências. Sabe qual foi a resposta de Pedro?
cabe antes nós obedecermos a vocês ou a Deus? Quem vocês acham que é a autoridade maior sobre nossa vida? Pedro estava dizendo: eu respeito você como liderança, como governante, mas a sua direção é contrária à direção de Deus. E eu fico debaixo da direção de Deus. Por que ovelhas precisam de pastores? A palavra sempre mostra figuras que representam princípios. E um dos princípios de liderança que a palavra nos mostra é a necessidade de uma ovelha precisar de pastor. No Salmo 23, Davi ele faz essa analogia de uma forma incrível. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele diz: olha, se eu sou uma ovelha e Deus é um pastor, eu posso ter tranquilidade e confiança que nada vai me faltar, porque Ele me dá tudo o que preciso. Uma ovelha precisa de orientação. Uma ovelha precisa de proteção. Ovelha precisa de cuidado, precisa de nutrição, precisa estar unida. Quando Davi traz esse entendimento de ovelha e de pastor, ele está falando daquilo que ele conhece, porque ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E ele sabia, ele usava um cajado. Por isso que o pastor tem um cajado, sabe para quê? Duas coisas. Primeiro, quando a ovelha, sempre que tem uma ovelha meio rebelde, sabe? Tá lá o aprisco, aí ela vê uma borboletinha, fala: olha que bonito, e ela começa a se desviar e ir para outro caminho. Uma das funções do cajado era, e ele tinha um gancho assim, sabe? Era pegar aquele gancho e falar: ops, volta aqui. Seu lugar não é viver sozinha nesse mundo. Você tem um aprisco, um lugar de proteção, de cuidado, debaixo dos meus olhos. Então o pastor trazia de volta aquela ovelha que saía de perto das outras. Outra função do cajado era que quando aparecia um lobo que queria devorar as ovelhas, o pastor pegava aquele cajado e adivinha o que ele fazia com o cajado? Dava na cabeça dos lobos. Trazia proteção para as ovelhas. Pastor era aquele que pegava o rebanho e levava até pastos verdejantes, para que elas pudessem ter comida fresca. Levava até águas tranquilas, para que ela pudesse matar a sede. Trazia direção. E nós, como ovelhas do bom pastor, precisamos nos submeter às orientações, ao cuidado do nosso bom pastor. Por isso que muitas vezes, quando nós temos dificuldade de obedecer a palavra, nós colhemos problemas em nossa vida. Por isso que o desejo de Deus é que nós tenhamos humildade em obedecer às direções que Ele tem para nós. Por quê? Porque são direções de um bom pastor que quer o melhor para suas ovelhas. É a direção de um pai que quer o melhor para o seu filho. Você tem filho? Você deseja o melhor para o seu filho? Quantas vezes você deu uma direção e ele não entendeu aquilo que você estava falando? E aí você falou assim: ó, filho, quando você tiver filhos, você vai entender o que eu estou falando. Quantas vezes seu pai falou isso para você? Um dia você vai entender o que eu estou falando. Aí chegou o dia que você entendeu. Fala: puxa, olha, meu pai não estava falando isso para mim por mal. Ele não queria que eu ficasse triste, mas ele estava me protegendo. E um filho que ama o seu pai, ele muitas vezes obedece, não porque ele entendeu a direção. Não porque ele falou: ah, não, meu pai está falando isso. Não, ele tem razão, é porque se eu fizer isso, pode acontecer aquilo outro. Não. Um filho, ele obedece um pai porque ele o ama, confia e sabe que o pai tem a melhor direção. Esse é o desejo de Deus conosco. Por isso nós precisamos nos submeter. Aquele povo estava completamente vulnerável, porque as lideranças morreram. Aquela geração de líderes, José, que era um líder forte, que fez com que todo o povo crescesse, ele se foi. E o povo ficou sem líderes. O povo ficou sem direção. O povo foi crescendo sem uma direção, sem uma estrutura. A falta de liderança deixou o povo vulnerável às mudanças políticas. Ninguém conseguia negociar com o faraó, porque não tinha nenhum líder. Um povo grande sem um grande líder, que pudesse ajudar com a sua influência. E aí aquele povo foi completamente opresso pelo faraó. Tiveram um grande crescimento, mas esse crescimento foi gerando desafios. Essa expansão numérica foi gerando uma estrutura sem liderança. E isso foi um grande problema para o povo de Israel. De 70 se tornaram 2 milhões, sem líderes. Isso me faz pensar que toda igreja saudável não é uma igreja grande. Uma igreja saudável é uma igreja que tem liderança saudável. Uma igreja que cresce precisa de liderança saudável. Precisa ter pessoas, homens, mulheres, que são dispostos a trabalhar para cuidar do povo de Deus.
Homens e mulheres que aceitam o chamado de apacentar o povo de Deus. Uma igreja saudável precisa de apacentadores. Uma igreja saudável, ela não precisa de cursos, ela precisa de líderes saudáveis. Deus não abençoa métodos. Deus não unge métodos, Ele unge homens e mulheres. Ele abençoa homens e mulheres. Ele capacita homens e mulheres. E nós precisamos clamar a Deus, porque foi isso que Jesus disse para nós. Se falta trabalhadores para cuidar da igreja, orem para que se levantem e venham de Deus esses trabalhadores. Orem para que Deus envie esses trabalhadores. E Jesus olhava para o povo e sentia compaixão do povo, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Existiam muita gente, a demanda era muito grande, mas existia uma negligência em homens e mulheres de se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, eu vou cuidar das tuas ovelhas. Assim estava o povo. E quando nós falamos sobre liderança, liderança não é um cargo que você fala: a partir de hoje você é líder. Aí você dá um diploma, faz um curso e aí a pessoa, depois desse curso, está apta a ser líder. Não é assim que se levanta a liderança. Liderança é reconhecida. As pessoas olham para o líder e falam: esse é um líder. A palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Existem ovelhas que são rebeldes, que não querem dar ouvidos ao que o pastor está dizendo. Mas as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor. Se você é discípulo de Jesus, se você é uma ovelha, você ouve a voz de Jesus. E ouvir não é quando o pastor fala assim: hora de comer. A ovelha fala: é o meu pastor chamando. Ouvir é dar valor e atenção ao que está sendo dito e obedecer. Nós precisamos ter esse coração diante de Jesus. Ao invés de nós ficarmos falando mal das lideranças, falando mal da liderança da igreja, nós devemos nos submeter à missão e o chamado em ajudar a liderar. Como nós podemos ajudar os líderes que Deus levanta? Obedecendo aquilo que é direcionado. Comece sendo um bom liderado. Se você sonha, deseja ser um líder, comece hoje a ser um bom liderado. Todo bom líder é um bom liderado. Porque ser líder não tem a ver com mandar, tem a ver com servir. Ser um bom líder não é você pensar: eu quero mandar no maior número de pessoas que eu posso. Ser um bom líder é ter a mentalidade: como eu posso servir o maior número de pessoas? Como eu posso ajudar o maior número de pessoas? E aí, quando nós olhamos para o povo de Israel nesse contexto, nós vemos que José, que foi um grande líder, não preparou a segunda geração, não levantou novos líderes, não preparou ninguém para dar continuidade no trabalho de liderança. Talvez essa foi uma grande falha de José. E a verdade é que nós vivemos um momento em que as lideranças querem escrever a sua história e o seu legado. E muitas vezes não preparam novos líderes, porque existe um medo de os novos líderes serem melhores que eles. Mas essa, na verdade, deve ser a intenção: preparar homens melhores, para que deem continuidade no trabalho. Você sabe por que a igreja acabou na Europa? Em 40 anos a Europa se tornou cética e o cristianismo perdeu total influência. Porque não houve novos líderes. Porque não houve a preocupação em formar novos pastores, novos pregadores, evangelistas. Existe um avivamento que está acontecendo na Europa. Quando nós olhamos para o nosso relatório, nós vemos núcleos da nossa igreja lá na Inglaterra. Nós oficializamos um grupo pequeno lá na Inglaterra. Você não faz ideia do como é difícil pregar o evangelho na Europa. Temos nossa igreja lá em Portugal. Nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque Deus está levantando pessoas que querem receber a igreja dentro das suas casas. Deus está levantando casais que estão dizendo: nós vamos ser um casal que vamos apacentar aqui, pregar a palavra, evangelizar. Nós devemos nos alegrar com isso. Nós vemos aqui que aquele povo foi um povo que esqueceu o legado. Esqueceram de onde vieram. Quando aquela geração se acabou, a nova geração assumiu o controle, assumiu a vida, eles não olharam para trás e perceberam que tinham grandes líderes, que tinham homens que lideravam. Nós precisamos cuidar com o risco de perder a identidade de quem somos, o povo de quem somos, porque isso tem consequências. Um povo que não sabe a sua história, como nasceu, os seus grandes líderes, é um povo que está fadado a ir para qualquer lugar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós precisamos ver que temos um histórico
de um legado grandioso de grandes homens que entregaram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje, vivendo a igreja. Tiveram homens que foram queimados, jogados às feras, para proteger a palavra de Deus, para que nós pudéssemos ter 5, 10 versões na nossa casa, e ainda assim não lermos. Existem homens e mulheres, e é um privilégio para nós conhecer as histórias dessas pessoas, e encontrar nessas histórias inspiração para nós assumirmos o controle, para nós assumirmos o bastão que está nas nossas mãos hoje. Nós olhamos para trás e vemos grandes homens e mulheres plantando igreja, aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Nós vemos, por exemplo, um homem que eu admiro muito, ainda vivo, chamado Paul Washer. Você já ouviu falar desse homem, um americano, pregador do evangelho? Um grande escritor, pregador. Você sabia que ele passou anos da vida dele dedicando à plantação de igreja no Peru, no meio da mata? E lá ele aprendeu o espanhol para poder pregar o evangelho para pessoas inalcançadas. Sabe, esses homens, eles não são como os influencers, os TikToks que não podem fazer nada, que já estão postando tudo. Sabe, com um legado às vezes até vazio. Não, são homens que se dedicaram, que plantaram igrejas e são inspirações para nós. São verdadeiros líderes que não são nem muito conhecidos. Mas nós estamos mais preocupados em seguir o exemplo do TikToker, do influencer, do que conhecer histórias reais, verdadeiras, de grandes exemplos. Precisamos resgatar. Aquela geração não olhou para trás e não se inspirou com José ou com grandes outros líderes. Uma geração fraca. E as consequências de um povo sem liderança são consequências terríveis. Nós vemos que houve um crescimento desordenado porque eles não tinham direção, eles cresciam, mas não se tornavam uma grande nação. Eles não tinham, uma estrutura. E isso é muito interessante, porque o próprio faraó reconheceu que eles eram fortes, mas eles não se reconheciam fortes. O próprio faraó ficou com medo deles, dizendo, se a gente não fizer nada, vai acontecer alguma coisa com a gente. Eles são muito mais numerosos que nós. Eles são muito mais. Mas eles são fracos. Sabe, quando eu ouço aquela frase, tempos fáceis geram homens fracos. Isso aqui é um grande exemplo. Quando José estava governando, o povo viveu um tempo próspero por causa de José. Mas a próxima geração foi uma geração fraca. E sabe o que aconteceu? Por ser uma geração fraca, se renderam à escravidão de um povo que era menor que eles. Consegue perceber isso? É a imagem do elefante que é preso pela perna quando é criança, quando é bebezinho, é preso a uma cadeira, e ali ele não consegue se mover, mas ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele se torna muito maior que aquela cadeira, ao ponto de poder arrastar aquela cadeira, mas ele não consegue tirar a escravidão da sua mente. Por quê? Porque não era uma escravidão física, era uma escravidão mental. O povo de Israel era muito mais numeroso, muito mais próspero, muito mais forte, mas a sua mente era uma mente de escrava. Faltava uma consciência de que eles eram fortes. Sabe que isso evidencia, mais pra frente nós vamos ver isso, existia conflito entre eles. Um falando mal do outro, um grupo falando mal do outro, uma tribo falando mal da outra. Quando Moisés se levantou pela primeira vez para tentar, porque quando ele viu tudo aquilo, ele falou, gente, nós somos muito mais fortes, nós vamos se organizar, nós vamos fazer uma coisa. O próprio Moisés foi rejeitado, chamaram ele de tudo, ele teve que fugir para o deserto. Era um povo, uma espécie da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Um puxando o tapete do outro, um falando mal do outro, um denunciando o outro, um querendo mal pro outro. Inveja, violência, divisão. Um povo dividido. Um povo que não queria o progresso. Não queria ordem e não queria progresso. Um contra o outro, uma casa dividida. E sabe, quando eu olho pra isso, eu fico indignado. Por quê? Era só se organizar. É tipo assim... Nós somos 2 milhões, eles talvez são 500 mil. Pode ser que morra uns 200 mil, mas ainda temos 1 milhão e 800 que vão ser livres. Você entende isso? Não existia coragem neles para enfrentar o problema. E aí Faraó consegue dominar aquele povo e oprime aquele povo. Um povo dividido. Mesmo Faraó dizendo que Israel já era mais forte, mais numeroso, ainda assim ele conseguia fazer com que eles fossem escravos. Isso me mostra muitas vezes o retrato da igreja. Como nós poderíamos ser mais fortes se nós não permitíssemos que essa síndrome de falta de unidade, essa síndrome
que muitas vezes nasce de um povo, né, que nasce da história de um povo, não estivesse no nosso meio, se nós de fato nos uníssemos pela missão que Jesus nos deu, quanto mais nós poderíamos fazer? Quanto mais nós poderíamos viver se nós parássemos um pouco para pensar, se a gente estiver junto, se nós formos juntos, se nós estivermos juntos, nós somos mais fortes. E aí nós vemos aqui que Faraó entendeu algo. Ele entendeu que a falta de liderança, a falta de se levantar um líder ou líderes no meio deles, a falta de homens e mulheres de se levantar e liderar a sua própria vida, liderar suas casas, liderar os seus grupos, liderarem na igreja, liderarem no trabalho, a falta dessa liderança trouxe uma desordem tão grande que eles eram escravos dos seus próprios pensamentos. E aí ele pensou o seguinte: eu não posso permitir que um líder nasça no meio deles. O que eu vou fazer? Um assassinato de liderança. Matem todos os meninos, porque os homens poderiam se tornar líderes. O contexto judaico, a liderança vinha sempre do patriarca, do homem. Nascia no homem. Óbvio, existiam mulheres que eram fortes, líderes das suas casas, nas suas comunidades, tinham. Mas eles sabiam que as lideranças fortes eram os homens. E aí ele decretou que matassem todos os... Por que matar os meninos? Porque ele queria matar os líderes. Ele queria acabar com as lideranças. Meu irmão, o inferno quer matar a sua liderança. Porque ele sabe que se você se levantar para liderar, o caos acaba. Se você começar a liderar a sua vida, o caos acaba. Se você começar a liderar suas finanças, o caos acaba. Se você começar a liderar sua família, o caos acaba. Se você começar a cortar sua grama, passar veneno, o mato acaba. Se você se levantar para liderar, você vai ver as coisas indo para um caminho de ordem. E Faraó sabia disso. Por isso que ele levanta um assassinato de líderes. Ele estava querendo matar os líderes no ventre ou recém-nascidos. Mas o que ele não sabia é que Deus levanta líderes para salvar o seu povo. O que ele não sabia é que ainda Deus tem os seus líderes. Que ainda Deus conta com homens e mulheres, ainda Ele chama pessoas para apacentar. Deus ainda tem discípulos para liderar a igreja, as casas. Deus ainda levanta mulheres para serem exemplo. Deus ainda levanta homens para proteger, para trazer provisão. Deus ainda levanta líderes. Então, ele levanta aquelas parteiras para proteger alguns recém-nascidos. O que precisamos extrair daqui, para nós encerrarmos e irmos para a conclusão, é que líderes são sempre os primeiros a serem atacados. Líderes sempre são os primeiros a receber os ataques. Existe uma tentativa de assassinato aos líderes. Existe uma tentativa de aniquilar com as lideranças. E talvez você pense que você não é atingido por isso. Deixa eu falar para você. Existe uma tentativa de acabar com a sua liderança dentro da sua casa. Existe uma tentativa de doutrinação para se falar como você deve ser como mãe, como você deve educar seus filhos. Uma tentativa de dizer como você deve ser como marido. Como nós matamos líderes hoje? Ou como os líderes são mortos? Primeiro, nós matamos líderes quando nós não submetemos a boas lideranças. Quando nós nos colocamos em oposição a lideranças. Quando nós dificultamos o trabalho de líderes. Sabe que quando Paulo fala sobre isso para Timóteo, lá no capítulo 5, a primeira carta que ele escreve, ele fala que toda acusação contra um presbítero na igreja precisa ser acompanhada de provas e testemunhas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o princípio de ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Ferindo o pastor, você fere todos aqueles que estão sendo cuidados por um pastor. Por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, tome cuidado com acusações infundadas, com calúnias, com mentiras, com fofocas, com conversinhas, com o que falam, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque existem muitas ovelhas que são ovelhas ou imaturas ou malignas. Que ao menor sinal de pensamento, algo assim, já correm para fofocar, para espalhar, para falar, para assassinar a reputação do seu próprio pastor. E isso é terrível. Isso é maligno. Sabe por quê? Porque isso não só destrói a vida de um homem ou de uma mulher que é líder. Isso destrói a igreja de Jesus. Isso é um atentado contra a igreja de Jesus.
Por isso, nós precisamos entender que quando nós nos submetemos, nós ajudamos a igreja de Jesus. E se submeter a boas lideranças. Isso não significa que se há lideranças ruins, elas não podem ser confrontadas, devem ser confrontadas. Agora, uma outra forma como nós matamos líderes hoje é não sendo um líder. Deus tem te chamado para liderar. Deus tem chamado você para se levantar e liderar na sua casa, onde quer que você esteja. Você não se levantar para liderar fugindo da responsabilidade, fugindo de usar o dom que Deus deu para você, você está matando uma liderança ainda no ventre, talvez você mesmo. Deixa eu falar para você, em algum lugar você tem influência para liderar. No seu trabalho, no seu grupo de amigos, na sua escola. Você pode liderar, porque liderar é gerar influência. Liderar é você servir com o dom que Deus deu para você. E por fim, matando aqueles que estão próximos a nós. Por exemplo, quantas vezes você desacreditou de pessoas que tinham sonhos, planos, projetos, que envolviam outras pessoas? Quantas vezes nós, como filhos, amigos, trazemos desânimo, peso para as pessoas que estão à nossa volta, que estão exercendo o trabalho, esposas que os maridos estão indo no GP ou fazendo algo, a esposa pesa a vida dele, maridos que a esposa quer ir no GP, quer orar, e o marido pesa a vida da pessoa. Isso é uma forma também de nós matarmos aqueles que estão próximos de nós, uma liderança nascendo. Aquelas parteiras assumiram o papel delas, não fugiram da responsabilidade e foram líderes corajosas, perseveraram, mesmo na adversidade, mesmo com ameaças, elas ficaram até o fim. Quando bons líderes se levantam, a coragem e o temor de Deus se sobrepõem à opressão e a ordens injustas. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que nós não sejamos assassinos de líderes, assassinos de apacentadores, assassinos de pastores, de ministérios. O que Deus quer de nós não é que nós fiquemos fofocando, mentindo, fazendo atrocidades contra aqueles que estão trabalhando. Se você lembra da história de Neemias, a história de Neemias é a história da reconstrução de uma obra, de um muro. Porque a cidade de Jerusalém, ela estava desguarnecida. Ela sofreu um ataque e todos os muros, o muro que cercava aquela cidade, que protegia aquela cidade, foi destruída. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir como um líder. Ele levantou o povo, ele trouxe recurso, ele foi um grande líder. E eles estavam lá para reconstruir o muro. Mas sabe, quando ele recrutou todas as pessoas, existiam aqueles que estavam com o braço cruzado. Existiam os sambalates. Existiam pessoas que ficavam falando mal, depreciando, dizendo, isso aí não vai dar nada. Mentindo, criando confusão, criando inveja, rixa. Para que a obra fosse atrasada, não acontecesse. Sabe o que aconteceu? Aquele homem chamado Neemias, Esdras e mais um monte de gente, todo o povo que tinham se reunido ali, eles não davam ouvidos a essas pessoas. Eles não ficavam ouvindo pessoas que eram amarguradas, frustradas com a vida, pessoas que, sabe, não conseguiam viver uma vida em paz consigo mesmo e queriam frustrar a vida das outras pessoas. Eles não davam ouvidos para essas pessoas. Eles focavam no trabalho que tinham para fazer. Se Deus nos chamou para construir um muro, se você quer ficar de braço cruzado, o problema é seu. Nós vamos reconstruir um muro. Eles não perdiam tempo com picuinhas. Eles não perdiam tempo com fofoquinha, com mentirinha, com isso, com aquilo. Eles falam, olha, cara, isso é muito pouco pra mim, a gente tem tanta gente pra evangelizar. Nós temos uma cidade pra falar do amor de Jesus. Eu não vou perder meu tempo nessa reuniãozinha que fica falando mal do fulano, da fulana, dizendo que, ai, porque esse, aquele. Eu não vou perder meu tempo com isso. Se você quer ficar com o seu braço cruzado, fique. Eu vou me levantar e reconstruir, liderar aonde Deus me chamou pra liderar. Eu vou fazer a obra de Deus. Porque nós vemos que um povo sem líderes, um povo em que não lidera, se torna escravo. E muitas pessoas estão sendo escravas dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque ao invés de se levantar e liderar, ao invés de pegar no arado e trabalhar, estão mais ocupados falando mal da igreja, dos pastores, das pessoas, e esquecem de viver a vida que Deus tem para elas. Esse é o tipo de igreja que eu quero viver. Esse é o tipo de liderança que eu quero ser. Preocupados com aquilo que Deus tem colocado sobre nossas mãos, em viver o que Ele tem para nós. Porque um povo que não se levanta para viver aquilo que Deus tem, é um povo escravizado. É um povo vulnerável. Eram 2 milhões de pessoas, mas eles não conseguiam compreender a força que tinham. Pela graça de Deus, Ele nos deu bons líderes nessa igreja. Homens e mulheres que amam a Jesus. Homens e mulheres que gastam a sua vida aos pés de Jesus. Que mesmo em meio às dificuldades, às dores, se colocaram à disposição para apacentar as ovelhas que Ele tem nos dado. E como eu sou grato. Como é bom ver
pessoas dispostas a liderar. Como é bom, como é encorajador ter pessoas que mesmo em meio às circunstâncias difíceis, ainda assim, permanecem fiéis a Jesus. Fiéis à ordem que Ele nos deu de apacentar as suas ovelhas. De vivermos aquilo que Ele tem para nós. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos se levantar como líderes e liderados. E por fim, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Deus não nos deixou órfãos. Deus nos mandou o seu próprio Filho. Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso modelo de líder. Jesus é o líder que nós podemos confiar. Ele é aquele que entregou sua própria vida para nos amar. Ele é aquele que é o libertador. Aquele que veio em meio a um caos, ao caos do pecado, a um mundo depravado, entregou sua própria vida. Caminhou num caminho onde as pessoas o humilharam, onde as pessoas cuspiram em sua cara, onde o povo gritou, crucifica, nós preferimos Barrabás. Ainda assim ele se manteve em amor. Foi crucificado. Ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Ele chamou homens e mulheres para segui-lo. Homens e mulheres que aos olhos dos homens não tinham valor algum, mas tinham valor aos olhos do Pai. Tinham valor aos olhos de Deus. Ele os amou. Porque o amor não falha. E foi com o amor que ele começou um império, um reinado que dura mais de 2000 anos. O Império Grego passou, o Romano passou, o Medo-Persa passou. Homens como Alexandre o Grande, Magno, homens como Nero, que eram homens fortes, grandes líderes, passaram e seus impérios passaram. Mas Jesus vive para sempre. E a sua palavra não passa. E a promessa dele é que ele irá voltar a buscar a sua igreja. A igreja que está atenta. A noiva que está com óleo na sua lamparina. Que quando ouvir a voz do noivo, estará preparada para encontrar o noivo. Jesus irá voltar a nos buscar. Nós precisamos nos atentar para isso. Precisamos compreender que o nosso coração grita por um relacionamento com Ele. Ele é que nós queremos que governe a nossa vida. É Ele que traz ordem ao caos do nosso coração. É Ele que coloca toda a tempestade da nossa vida em completa bonança. E nós precisamos nos render a esse governo. O chamado de Jesus, quando faz um convite para nós de caminharmos com Ele, de termos um relacionamento com Ele, é um chamado de entendermos que quando Ele governa, existe vida abundante. Que quando nós fazemos a vontade dEle, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Esse é o convite de Jesus para nós. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu creio que Deus está levantando líderes nesse lugar. E sabe, não é somente líderes para liderar bem o seu negócio, sua empresa. Não é apenas líderes para terem bons resultados financeiros. Ele está chamando líderes para marcar uma geração. Líderes que compreendem que somos um povo que às vezes não fazemos noção da força que temos. Talvez você não saiba o quanto você é forte em Cristo Jesus. Talvez você ainda não compreendeu que o chamado dele para você é para você liderar na força dele. Que ele traz a capacidade para você. Portanto, diante de um desafio que ele tem colocado para você, lidere. Lidere segundo o seu exemplo. Não permita que a sua vida fique desgovernada. Lidere sobre sua vida. Lidere pela ótica da palavra de Deus. Lidere fazendo discípulos. Lidere o seu grupo pequeno. Lidere a sua casa, no seu trabalho. Lembrando que a maior liderança, que é Jesus, entendia que liderar era lavar os pés, era servir. A autoridade que Deus nos dá não é para que o nosso nome seja grande, é para que nós possamos servir o maior número de pessoas. Amém.